que a gente vai com o grupo, com as pessoas. Você vê que o Descartes, por exemplo, ele falava assim, né, que duas coisas que dificultam a nossa compreensão da verdade. A primeira é a precipitação, a gente já quer dar uma resposta, já quer saber. Então esse dificulta. E o outro é o preconceito. O preconceito ele dificulta por quê? Porque quando nós vamos para um debate, para uma aula, para um conceito já pré-estabelecido, fica difícil de entender o que o outro está falando. É difícil. Você já tem algo formado. A gente não abre os ouvidos para o outro falar. Não, nós já temos alguma coisa formada. E isso é comum. Né? Como uma pessoa vai... por exemplo, ele fez uma imagem do professor ou do expositor. Vamos supor que ele fez uma imagem de que o expositor é um bom expositor. Só que o expositor fez uma palestra horrível, mas ele não vai falar que ele fez horrível. Ele vai achar um jeito de que aquilo não foi horrível, né? Foi uma palestra, mas ele não foi. Quer dizer, então a gente tem o hábito de encobrir coisas, né? Às vezes para o nosso interesse. Tem também aquela coisa que a pessoa ela aceita, né? Como é que é? Uma coisa maleável, né? Então tem até eu sei, admito, mas continuo com o meu pensamento. Uma coisa assim, eu sei, admito, mas continuo com o meu pensamento. E isso é interessante que teve, estava fazendo uma leitura e disse que tinha uma peça de teatro, né, na França. Então tinha eu não sei se ele era o senhor, eu não sei, mas ele saía de manhã para o seu trabalho, e a esposa ficava em casa. Então as pessoas na rua falavam para ele assim, que enquanto ele ia para o trabalho, a esposa recebia um amante, né? A esposa recebia um amante. Só que ele não dava bola. Certo dia ele vai para casa e vê o amante no quarto. Aí a esposa fala, não, mas eu gosto tanto de você é meu amor, você é não sei o quê e tal. Bom, conclusão, isso na peça, ele admitiu que ela tinha uma amante, mas ele achou que não tinha, vamos dizer assim, né? Então, que nada, não é por quê? Porque ela gosta de mim, então ele admite que aquilo que é uma realidade não é uma realidade, ele foi ajustado para como é que diz assim, para as nossas defesas, não é? Você vê que nós não estamos sempre nos defendendo. Se alguém pega a gente fazendo uma coisa que a gente não quer que os outros vejam, já logo vai dar assim, olha, vou disfarçar, né? Ou se a pessoa está no computador jogando e não pode jogar, já tem que fazer alguma coisa lá para ninguém ver que ele está jogando, né? Aí então tem algumas coisas que a gente faz como uma lei e não necessariamente também, não é a realidade. Por exemplo, a gente vai dizer, olha, você tem que ser altruísta. Por que eu tenho que ser altruísta? É porque a tradição diz que tem que ser assim? É porque os livros dizem que tem que ser assim? Então, é uma forma de a gente pensar, não que não devamos praticar o altruísmo, mas não existe uma obrigatoriedade, entendeu? Não existe uma obrigatoriedade, não é algo impositivo. É a mesma coisa assim, não, porque nós temos que ajudar nós temos que ajudar os outros. Por que nós temos que ajudar os outros? Tanto é verdade que tem uma frase que nós usamos sempre, e na realidade a origem dela não é bem assim, né? Quer dizer, que temos que amar os outros, né? Amar os outros. Mas na realidade, quando essa frase foi pronunciada, ele diz assim, ame a si mesmo primeiro, para depois amar os outros. Você vê que existe uma diferença fundamental. Então, como é que eu vou amar o outro se eu nem a mim mesmo me amo, vamos dizer assim, né? Então a gente tem que repensar muitas vezes. Então isso passa por uma verdade, né?
uma verdade, não, que já vem de longa. Agora, quando alguém fala assim, olha, não é bem assim não, não é bem assim não, vocês estavam pensando assim, mas eu acho que não é assim. E aí a gente vai encontrar muitas coisas que nós estamos fazendo e poderíamos não estar fazendo, né? Por exemplo, se a gente tem um objetivo de vida, um certo objetivo de vida, nós deveríamos seguir aquele objetivo. Agora, o que acontece? Aí a gente está com aquele, aí vem um, pede um negócio para a gente, vem outro, pede o outro, e a gente vai desviando do nosso objetivo. Aí a pessoa chega no final de hoje eu pratiquei a eu fiz bem para todo mundo, mas ele não cumpriu com a tarefa dele, né? Então isso é vamos dizer assim, a realidade é o nosso progresso espiritual, né? A aparência é aquilo que nós, né? Você vê, nós estamos tão preocupados com a nossa aparência que se alguma pessoa fizer uma observação para nós, a gente já vai falar, sua roupa não está combinando. Então a pessoa já vai para casa, já fica pensando, amanhã eu vou vir com outra roupa. Mas não é assim que acontece conosco, ou não? Então nós somos muito influenciados. Agora, e nós? E se eu estou com vontade com aquela roupa daquele jeito? Por que eu tenho que me preocupar com a observação do outro? Né? Então é que a gente às vezes não tem firmeza, né? A gente quer sempre estar agradando os outros. E nem sempre agradar os outros é o correto, né? Muitas vezes, se vocês perceberem, quando alguém nos chama a atenção de uma forma brusca, de uma forma até não muito amigável, aquilo às vezes foi um bem para nós. Por quê? Porque nós tivemos que refletir, fazer uma reflexão mais profunda sobre a nossa maneira de ser, sobre a nossa maneira de comportar junto aos outros, né? Então é isso que a gente tem que estar em mente nesse tema, que é sobre figueira seca, aparência e realidade, né? E aí a gente poderia, assim, cada um de nós pode imaginar tantas outras coisas que poderiam estar relacionadas com essa ideia de aparência e realidade, né? E uma forma, às vezes, assim, muito ilustrativa, é uma situação assim, a pessoa vai caminhando, veja bem, a pessoa vai caminhando, aí ela vê lá embaixo um vulto, ele fala, é uma árvore. Então, para ele, a realidade daquele vulto era uma árvore. Aí ele vai se aproximando, aí vê que não é uma árvore, ele vê que é uma rocha, que é alguma coisa com forma. Então ele se desfez aquela primeira impressão que ele imaginava da realidade. Então o nosso processo de aprendizado, de evolução espiritual é este. É nós estarmos sempre nos ajustando a essa realidade espiritual. E temos em mente que não são as pessoas, nós não temos nada a ver com as pessoas, né? Embora tenhamos relacionamento com as pessoas, nós não devemos nada para ninguém. O que acontece conosco é que existe uma lei natural e nós devemos para esta lei. Então, se a pessoa infringir uma lei natural, ele vai ter que refazer aquela infração daquela lei natural. Agora, não é porque ele fez um mal para um, matou um, fez tudo. Não é com relação àquela pessoa em si, mas sim com relação à lei. Então, por exemplo, a pessoa vem aqui, cometeu um crime e ninguém percebeu, como é que se diz? Ele não foi preso, nada. Só que ele, para a lei natural, ele é um criminoso. E ele vai ter que refazer isso com a lei natural. Não adianta, não tem escapatória. Nós podemos aqui nos desviarmos das leis humanas, pagarmos, ficarmos livres, mas com relação à lei natural, não. Então, o que importa nessa nossa, vamos dizer assim, relação entre o real e o imaginário, ou aquilo que a gente pensa, é sempre a gente ir fazendo aproximações dessa verdade maior.
Então o nosso progresso é essa, é nos relacionarmos com uma realidade maior. E como é que nós vamos fazendo isso? Às vezes com erro, com sofrimento, com dor, né? Com desespero, um monte de coisa, mas nós temos que fazer isso. Então, por exemplo, se a pessoa ela tem uma ela fala, meus parentes são tão ingrávidos, aí ela vai ficar um mês chorando lá, né? que houve aquela ingratidão. Está perdendo tempo essa pessoa, está perdendo tempo, porque o que importa naquela ingratidão? Não, a pessoa ficar sentida, mas ele tem que continuar o trabalho dela, né? Então, a gente vai percebendo o seguinte, que não adianta olharmos para uma árvore, né, e vermos se ela é frondosa, se ela está cheia de flores, se ela está cheia de frutos, se ela tem boas ramagens, nada disso importa. O que importa é o fruto que essa árvore está dando. Às vezes, aquela árvore, ela é ressequida, ela é maltratada, mas ela dá bons frutos. E assim também são as pessoas. Às vezes a gente tem a impressão de uma pessoa que ela é má, que ela é de feição, né? Não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, ela é isso, ela é aquilo. Mas vamos ver o que ela está fazendo de bom, né? Às vezes ela está sendo produtiva e nós estamos muitas vezes sendo injustos para com ela. Então não importa, o que importa é aquilo que a gente pode produzir com os recursos que a divindade colocou em nosso caminho. Muito obrigado.